desse novo projeto é uma extensão do devocional diário com Jesus, que através da palavra de Deus, nós trazemos as instruções que o Senhor fala aos nossos corações, as instruções que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho e nos direciona nessa jornada da vida. Esse é o propósito deste projeto, este é o propósito deste canal, te ajudar a compreender o que Deus deseja de cada um de nós, o seu propósito aqui na terra. Porque nós temos uma missão, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E nós somos chamados para sermos o que Deus nos formou para ser, o que Deus nos criou para ser. E através de Jesus, que é o nosso elo com o Senhor, que é o que nos reconcilia com Deus, Ele vem regenerar a nossa vida. Ele traz a cada um de nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos traz uma nova vida. E o propósito desse projeto é nós buscarmos trilhar esse caminho, essa jornada, conforme as orientações que Deus deixou para nós. Márcia, passei muitos anos sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer verdadeiramente Jesus. E depois de tantos anos, ao conhecer essa maravilhosa palavra, as instruções sagradas, que tudo que nós precisamos para restaurar as áreas da nossa vida, estar aqui na palavra de Deus, eu me perguntei aonde eu estava esse tempo todo. Por isso Deus colocou no meu coração esse projeto, de levar a mensagem do Senhor. E assim estamos aqui para juntos compartilharmos deste momento tão especial. Que Deus venha abençoar a tua vida, que você venha abrir seu coração para que essa semente sagrada venha habitar na sua terra, no seu solo, que ele seja fértil e venha frutificar e venha multiplicar, dando muitos frutos, os frutos que agradam o nosso Senhor. A nossa meditação hoje está em Lucas capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Essa passagem nos traz a cura dos 10 leprosos. A palavra diz que Jesus, a caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele passava numa região que era exatamente uma divisa entre essas duas regiões. Uma região onde os judeus habitavam e uma região onde os samaritanos também habitavam. A gente vê no contexto literário, o contexto histórico desta passagem, dessas regiões e cultural, os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Isso aqui já é uma informação muito importante para nós iniciarmos a nossa busca aqui por conhecimento e a nossa busca do que Deus vai nos revelar. E a palavra diz que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de Jesus 10 leprosos. Existia uma aldeia nessa divisa que era conhecida como a aldeia dos leprosos, onde as pessoas que eram acometidas dessa doença, que naquela época elas eram vistas como impuras, elas eram isoladas da sociedade, das suas famílias, elas viviam desprezo e muitas dores físicas, emocionais e espirituais. E Jesus, ao passar por aquela divisa, aquela região, aquela aldeia, a palavra diz que os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. E diz que eles gritavam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aqui Jesus deu uma ordem para esses leprosos. Ao verem que eles buscaram o Senhor, reconhecendo que somente Ele poderia trazer a cura para eles. E nós vimos que esses leprosos demonstraram obediência no momento em que Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Esse era um costume da época da lei de Moisés, onde eles se apresentavam aos sacerdotes para demonstrar a sua cura e o milagre que aconteceu naquela época. Mas a palavra continua dizendo o seguinte: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Indo eles foram purificados. Aqui me chama muito a atenção, porque eles não foram
curados, purificados, naquele momento ali que eles estavam com Jesus. Eles receberam a ordem: ide, vão, se apresentem aos sacerdotes. Eles demonstraram fé e confiança na palavra do Senhor Jesus. Aqui nós já aprendemos que essa palavra é conhecida como a palavra rema, que é quando Deus usa através do seu Filho, quando Jesus dá uma ordem de autoridade que já foi concedida do céu. Vá, que a sua cura está no meio do caminho. É isso que me chama muita atenção neste momento, porque a palavra diz que eles indo foram purificados. Algumas versões diz que eles indo foram curados. Meus amados, então é no caminho, é na jornada, é no nosso movimento, com a nossa fé e obediência ao que Cristo tem nos ordenado, falado no nosso coração, que nós vamos ser curados, que o nosso milagre vai ser recebido. Aqui Deus fala fortemente aos nossos corações, que Ele requer de nós fé, confiança nele e obediência. E é exatamente essa decisão de ir em frente, de seguir a ordem e a palavra de Deus, que eles foram curados. Glória a Deus por isso. No versículo 15 diz o seguinte: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha, um dos 10 retornou dando glória a Deus para agradecer a Jesus pelo milagre. Quanto tempo esses homens estavam ilhados, desprezados, com dores, acometidos dessa enfermidade, onde eram vistos como impuros pela sociedade e que não tinha cura. E ele reconheceu aqui Jesus como um ser divino e celestial, um ser enviado por Deus, porque ele era Deus enviado nesta terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que fez este milagre na vida deste homem. A palavra diz aqui que indo os 10, eles foram curados, mas nós vimos que somente um voltou para agradecer a Jesus. E Jesus no versículo 17 diz assim, perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a não ser esse estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Glória a Deus por isso. Aqui Jesus questiona o porquê que somente um dos 10 retornou. Aqui essa palavra nos destaca o número 10, a importância da simbologia que esse número nos traz, que simbolicamente nos traz uma totalidade. Ele aqui destaca a ausência dos 9 que não voltaram. 90% dos que foram curados não retornaram para agradecer a Deus, não glorificaram o nome do Senhor. E aqui vem o tema principal da nossa mensagem. Quantos retornam para agradecer? Quantos são gratos a Deus pelos milagres, pelas bênçãos recebidas? Diariamente nós somos abençoados. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todos os dias nós recebemos uma nova oportunidade. Será se nós estamos verdadeiramente sendo gratos a Deus? Será se nós estamos reconhecendo o milagre de Deus na nossa vida todos os dias? Essa realidade que nós conhecemos através dessa mensagem dos 10 leprosos, da cura dos 10 leprosos, ela acontece até hoje, nos nossos dias atuais. Quantos são curados? Quantos vão ter com Jesus? E Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus abençoa, mas eles não glorificam a Deus. Eles não retornam para agradecer. Isso aqui nos traz uma reflexão muito profunda para a nossa meditação de hoje. E nós trouxemos 5 dicas, 5 observações, 5 aprendizados muito importantes para a nossa aplicação de hoje. A primeira delas é que por onde Jesus passa, a
cura e salvação. Jesus estava passando por aquela região. Aqueles leprosos ouviram falar de Jesus, que estavam ali passando por aquele lugar, mas eles foram ter com ele. Isso nos ensina que nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos buscar Jesus diariamente. Somente ele tem o poder de curar, de salvar, de libertar, assim como ele curou e libertou, purificou esses leprosos. Então todos reconheceram que ele era o único que poderia fazer aquele milagre, o que era impossível para ele. Para Jesus não era, e não é, glória a Deus por isso. Nós vimos aqui a segunda lição que nós trazemos para a nossa meditação, que existem lugares que só você compreenderá quem está lá. Assim como essa aldeia de leprosos, reuniam-se essas pessoas que sofriam de mesma enfermidade, com as mesmas dores, com as mesmas mazelas, com os mesmos sentimentos de desprezo, de incapacidade. Essas pessoas, elas sabiam que cada uma delas que estavam ali estavam sentindo. Elas se compreendiam porque elas compartilhavam da mesma dor. E eu trago aqui uma mensagem muito importante, que essas dores específicas que eles sentiram, ela nos traz um aviso, uma mensagem muito importante para nós. A tua dor, a dor que você sentiu um dia e Jesus te libertou, te curou, ela vai te conectar com pessoas que estão passando pelo mesmo que tu passou, para que você seja o elo, a conexão e levar a cura através de Jesus para essas pessoas que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma dor que um dia você passou. Glória a Deus por isso. Por isso que nós precisamos compreender e louvar a Deus por todos os momentos. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por provações, e nós não compreendemos por quê. Mas se você diz ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer na minha vida, Deus vai te usar para curar outras vidas e outras pessoas. Mas primeiro Ele precisa te curar, para que você seja testemunho e você leve Jesus a essas pessoas que estão precisando de uma cura, de uma salvação. Glória a Deus por isso. A terceira dica e lição que nós colocamos hoje para a nossa aplicação é que o encontro verdadeiro com Jesus, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca será o mesmo. Nós vimos que aquele samaritano que retornou, apenas ele retornou para agradecer. Este homem, ele foi tocado profundamente por Cristo. Então houve ali uma salvação. Como Jesus disse no versículo 19, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Então aquele homem, um estrangeiro, um samaritano que cresceu num ambiente com crenças e culturas que adoravam outros deuses, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele conheceu o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador. E ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus. E sua vida foi transformada. Aqui também nos traz uma lição muito importante. Nem todos que são curados são salvos. Porque aqueles que foram curados, todos eles foram curados, mas apenas um voltou para agradecer e louvar a Deus. E esse que voltou, ele não foi só curado fisicamente, ele foi curado fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. Glória a Deus por isso. Então essa cura espiritual é que nos leva até Deus. Reconhecermos que Jesus é o Pai, é o Cristo que veio para nos reconciliar com Deus e nos trazer a vida em abundância. Reconhecer que Ele se sacrificou por nós naquela cruz, já vencendo todas as enfermidades, nos libertando, nos salvando do pecado e do mundo, nos trazendo as promessas divinas, nos trazendo para uma regeneração, uma reconciliação com Deus e assim restauração de todas as áreas da vida. Eu imagino que aquele homem que retornou,
passando tantos anos com essa enfermidade que para ele era incurável e impossível de ser curada, como a vida dele foi transformada. O que ele pode ter vivido depois disso tudo, conhecendo Jesus, conhecendo essa paz que excede todo entendimento e voltando para o seio da sua família, voltando a se conectar com pessoas. É essa cura que Jesus está proporcionando hoje através desse canal. Se você tomar posse e crer, escreva agora aí: eu creio, eu tomo posse na cura, na restauração, na transformação que Jesus está fazendo na minha vida, porque é somente Ele que pode nos salvar, nos libertar do que nos aprisiona e retirar tudo que não agrada a Deus do nosso coração. Glória a Deus e aleluia por esta palavra. Nós aprendemos aqui mais uma lição que nós trouxemos para compartilhar. Nem todos voltam para agradecer. Em João capítulo 1, versículo 11, a palavra diz: Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqueles 9 leprosos que eram judeus, que eram o povo escolhido por Deus, eles não reconheceram Jesus como enviado de Deus e não retornaram para agradecer e glorificar o nome de Deus. Um estrangeiro retornou. Por isso que em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus por isso. Este homem foi salvo. A fé dele curou e salvou ele. E ele recebeu essa salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Nem todos retornam, meus queridos, para agradecer. Eu sei que isso deve estar confrontando muitos que estão ouvindo esta mensagem, assim como me confronta também. Quando eu comecei a meditar nesta palavra, Deus fortemente falou ao meu coração. Quantas vezes, ao invés de nós agradecermos, nós estamos murmurando e reclamando? Nós precisamos reconhecer que Deus tem o controle de tudo na nossa vida, que nada acontece sem a sua permissão. E nós precisamos, nesses momentos, compreender o que Ele deseja de cada um de nós. Que a gente venha aproveitar cada momento, mesmo aqueles de dificuldade pelos quais nós passamos, e entendermos o que Deus quer nos ensinar. E pensar no próximo, cultivar esse amor de Deus na nossa vida e crermos que tudo que Deus permite na nossa vida é para nos forjar, para nos transformar e viver uma nova estação com essa transformação tão maravilhosa que só Cristo pode proporcionar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E por último, nós trouxemos aqui uma aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Cada um de vocês, cada um de nós, carregamos uma mensagem para um povo, para uma área específica. Nós carregamos um legado que só eu e você sabemos o que nós passamos. E eu tenho certeza que Deus tem te conectado com muitas pessoas que passaram com as mesmas dores que você passou. E você hoje está curada. Jesus te curou para que você venha levar a cura para essas pessoas que estão passando pelas mesmas dores e problemas e situações que você já passou um dia. Então você tem autoridade para levar a cura a estas pessoas. O que você está esperando para cumprir a tua missão e o teu propósito nessa terra? Isso é tão forte. Durante esses dias, esses 15 dias que passaram, eu presenciei uma mensagem, uma palavra de uma pessoa que um dia ela foi usuário de drogas e nós fomos visitar uma casa de restauração terapêutica onde as pessoas elas são lá tratadas e transformadas através da palavra de Deus. E enquanto essa pessoa testemunhava da sua cura para com seus colegas que estavam ali, Deus falou tão fortemente comigo e me mostrou como é forte a mensagem que aquele homem carregava. Assim,
Deus falou ao meu coração, você também carrega uma mensagem forte aí. E tem pessoas que viveu o que você viveu, que passou pelas dores que você passou, que está precisando de uma palavra, que você leve o seu testemunho e que você venha levar a cura e apresentar Jesus, que é o único que pode libertar, curar e salvar. Glória a Deus. Que Deus tenha falado grandemente com vocês, assim como Ele tem falado comigo através dessa mensagem. E eu te peço em nome de Jesus, se você sentiu que Deus falou com você, compartilhe essa mensagem. É nessa simplicidade mesmo que nós estamos aqui levando a palavra de Deus. Eu pensei assim que eu não ia conseguir, mas eu pedi, Senhor, me capacita, porque é um desafio, né, estar aqui pela primeira vez no YouTube com uma mensagem mais completa e mais profunda, com um tempo maior. Mas eu sei que Deus vai capacitando e é isso que Deus te fala hoje. Ele está te chamando. Ele diz, vá que no caminho eu estou te curando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o teu problema e a tua dor. Mas hoje, em nome de Jesus, eu te peço que você creia nesta palavra. Que Jesus está falando para algumas pessoas aqui, entregando a sua palavra rema, de autoridade. Vão e apresentem-se aos sacerdotes, que no caminho vocês vão ser curados. Glória a Deus por esta mensagem. Que Deus te abençoe, compartilhe para que essa palavra venha alcançar mais vidas. Curta, se inscreva se você sentiu no teu coração que este canal pode te ajudar, pode colaborar para alguma área da tua vida, porque nós vamos continuar aqui empenhados e buscando a Deus a direção, para que vidas sejam edificadas, restauradas, curadas e salvas. E que nós possamos ser gratos diariamente a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado até aqui. Eu não sei o que você está passando de fato, mas essa dor, essa dificuldade, ela vai passar. O que Deus quer é que você persevere, que você não se pergunte o porquê, mas como, o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor quer que eu aprenda neste momento. Os desertos, Ele vem para nos forjar e nos transformar, para que nós sejamos testemunhas e venhamos levar a cura que alguém está esperando por você, pois é através de você que Jesus vai levar curas de muitas dores. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estaremos aqui novamente na próxima terça-feira com mais uma mensagem de aplicação. E diariamente, todas as manhãs, nós estamos com o Devocional Diário com Jesus e também no Instagram compartilhando a palavra de Deus. Estará aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar os endereços onde você pode nos encontrar. E que a gente possa, a partir de agora, caminharmos juntos de mão dadas nessa trilha, nessa jornada tão extraordinária da vida com Cristo e em Cristo. E que o Espírito Santo, ele venha iluminar a tua mente com esta mensagem. Eu tenho certeza que ele vai continuar falando com muitas pessoas hoje. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.